ficamos aqui, vamos abrir as nossas Bíblias então, por favor, no Evangelho do Senhor Jesus, segundo Marcos. Good morning. Hoje ela chegou para mim, agora à noite, falou good morning. Mas tá bom, já está falando, já está desenvolvendo aqui o inglês também, não é? Não é? Good morning. Aí, viu? Falou. Vamos lá? O Evangelho do Senhor Jesus, segundo Marcos, capítulo 11, e nós vamos ler dos versos 1 a 11. Marcos 11, de 1 a 11. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar, por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe, o Senhor precisa dele e logo devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto o desamarraram, alguns dos homens que ali estavam lhes perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo, observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Amém. Amém. Senhor Deus, mais uma vez, obrigado pela Tua palavra e obrigado por esse dia, Senhor Deus. Obrigado porque hoje nós temos mais uma vez a oportunidade de aprender do Senhor, de louvar o Teu nome, Senhor Deus, e principalmente no domingo que antecede o maior milagre de todos, a ressurreição do nosso Salvador. Muito obrigado, Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor ressuscitou e por causa disso, nós também um dia ressuscitaremos com o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por essa bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, hoje de manhã o Trevor, ele disse em seu sermão, que também inclusive foi não na mesma passagem, mas na passagem que a Adriana leu, que relata a mesma coisa, na verdade. Ele disse o seguinte, que hoje é o Palm Sunday, que nós conhecemos popularmente como o Domingo de Ramos, né, em português. E nós deveríamos nos alegrar muito com esse dia, porque sem esse dia, não estaríamos comemorando no domingo que vem da maneira que nós comemoramos, que é a Páscoa, com o nosso Senhor Jesus. Porque sem esse dia, sem o Domingo de Ramos, se ele não tivesse acontecido, se o Senhor não tivesse se revelado da maneira que ele se revelou, esse dia não seria tão especial. Então nós deveríamos ficar felizes hoje, ao nos lembrarmos disso. E ao contrário do que nós vemos, segundo os relatos dos 4 evangelhos, aqui nós temos uma atitude diferente por parte do Senhor Jesus. Geralmente o Senhor Jesus era muito reservado, até mesmo quando ele performava milagres, muitas vezes ele dizia para aqueles que ele curou: olha, vai, não conte para ninguém, vai, fique quietinho na sua casa, vai lá e não fala nada para ninguém não, fique quieto. Por quê? Porque ainda não havia chegado a hora que ele deveria se revelar ao povo, justamente porque ele não queria chamar atenção. Mas aqui, de propósito, o Senhor Jesus deixa de lado então essa característica de ser mais reservado, justamente porque agora sim, havia chegado a hora para que ele fosse revelado ao povo de uma vez por todas. E lembrando que nesse momento, milhares de judeus de todos os cantos vinham a Jerusalém justamente para celebrar a Páscoa judaica. Milhares de pessoas estavam ali se ajuntando. Então o Senhor Jesus decide que é chegado a hora de mostrar a todos quem realmente Ele é. O Emanuel, o Deus conosco, o descendente de Davi, o Cordeiro Pascal, o Filho unigênito de Deus.
Ele então decide que é a essa hora, é chegada a hora do povo todo saber quem ele era. E um pouco antes disso, ele mesmo já havia alertado os seus discípulos acerca desse evento. Em Marcos capítulo 10, os versos 33 e 34, ele fala acerca disso, ele diz: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão, mas 3 dias depois ele ressuscitará. Ele alertou os seus discípulos acerca disso. E esse é um fato tão importante, irmãos, tão importante, que outros acontecimentos, talvez você encontre no Evangelho de João e Mateus, mas não encontre nos outros 2. Talvez você encontre em 3 evangelhos, mas não em 1. Mas esse acontecimento você encontra nos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos relatam isso que aconteceu no dia dessa entrada triunfal, que é justamente o título, ou subtítulo que nós temos aqui na Bíblia. Então, a primeira coisa que eu gostaria de ver com vocês é esse ato público do Senhor Jesus. O Senhor Jesus aqui, publicamente, nós sabemos que isso não foi por acaso. Nós sabemos que esse ato não foi apenas um acontecimento cotidiano. Esse ato, na verdade, estava para acontecer desde a eternidade. Desde o princípio, isso era para acontecer. Então, ele foi predito pelos profetas, ele foi predito pelo próprio Senhor Jesus. E aqui nós observamos o perfeito conhecimento do nosso Senhor Jesus acerca de todas as coisas. Acerca de todas as coisas. Ele envia os seus discípulos, ele descreve o local, ele descreve como eles vão encontrar o jumentinho e ainda o que devem dizer aos donos do animal. Ele dá todas as coordenadas. Os seus discípulos, imagine você, o seu mestre, aquele que você anda junto, aquele que te ensina, a quem você confia, e que você realmente deposita toda a sua confiança nele, te chama e diz: olha, você vai num lugar que você não conhece, você vai encontrar um animal que você nunca viu, um animal que nunca foi montado por ninguém. Quem aqui já foi na roça? Quem aqui já montou em um animal? Né? Algumas pessoas dizem, inclusive, que o burro é um dos animais mais difíceis de ser montado, porque ele é muito bravo. E aqui o texto diz que esse animal nunca havia sido montado, ou seja, ele ainda é um animal selvagem, né? Então, o Senhor Jesus aqui ele demonstra todo o seu poder, toda a sua autoridade, toda a sua presciência, a sua onisciência, dizendo: olha, vocês vão encontrar esse animal, vocês vão encontrar ele amarrado. Ele fala onde é, do jeito que vai estar, e o que eles vão falar para o dono do animal. E o mais impressionante de tudo, quando o dono do animal pergunta: o que vocês estão fazendo? Eles dizem o quê? O Senhor precisa do animal. E o que ele faz? Só leva. Só leva. Ou seja, será que esse homem já havia ouvido falar de Jesus? Não sabemos. Será que esse homem conhecia esses dois, ou já teria ouvido falar deles? Também não sabemos. E aqui, em algumas versões, diz que eles não disseram o Senhor precisa dele, mas sim o Mestre precisa dele. O Mestre precisa dele. Talvez eles já teriam ouvido falar que Jesus era o rabino que estava ensinando na sinagoga, que estava ensinando o povo, e que ele era um mestre que haveria de vir, que estava chegando a Jerusalém. Talvez a notícia chegou antes para ele, falou: olha, está vindo aí um mestre e tem uma multidão atrás dele, não é só os discípulos não, tem um monte de gente andando atrás dele, querendo saber o que vai acontecer. Não sabemos, a Bíblia não relata sobre isso. O fato é, ele só obedeceu. Assim como os discípulos, esse homem só obedeceu. Então, ele demonstra aqui toda a autoridade e ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. E fazendo de maneira que o fez, ele quer que o povo então o identifique. Ele quer que o povo saiba quem ele é. Tanto judeus quanto romanos estavam bem familiarizados com aquela cena. Quando um rei, na cultura judaica, quando um rei vencia uma batalha, ele voltava para a cidade santa, ele voltava para Jerusalém, montado num cavalo, seguido pela tropa, e ele então entrava regozijando pela sua vitória, e esse rei era aclamado aos portões de Jerusalém. E os romanos também conheciam isso, por quê? Porque também o soldado romano, o general de guerra, quando ele vencia uma batalha, ele voltava para Roma, e ele era condecorado.
E ele era também aclamado pelo povo porque ele venceu uma batalha. Então, tanto judeus quanto romanos, e quanto alguns gregos que ali estavam, eles conheciam, eles sabiam exatamente o que estava acontecendo. Então, Jesus, ao adentrar Jerusalém, dessa forma, ele deixa claro que o seu reino não é deste mundo, mas é um reino espiritual. E ele mesmo também deixa isso muito claro, mais tarde um pouco, quando ele é indagado por Pilatos acerca disso. O que é que Pilatos pergunta para ele? Por que ele está sendo entregue a Pilatos? Porque ele está se proclamando rei. Ele está dizendo, eu sou aquele que havia de vir. E o povo então diz, não, você não é o rei dos judeus. E Pilatos então pergunta, e és tu então o rei dos judeus? E o que ele diz? Você que está dizendo. Você que está dizendo. Mas o meu reino, ele não é desse mundo. Ele não é desse mundo. Tanto que, depois que ele é crucificado, Pilatos manda fazer lá aquela inscrição que vai em cima da cruz, que diz o quê? Jesus o Nazareno, rei dos judeus. E o povo vai reclamar. O povo reclamou, tira essa inscrição. Tira essa inscrição porque ele não é. Pilatos faz o seguinte, ó, o que está feito, está feito. Ele é e pronto. Acabou. Acabou. Até Pilatos reconheceu. Até Pilatos reconheceu. Jesus, então, ele adentra Jerusalém com um propósito definido. Definido. Entregar a sua vida. Irmãos, entregar a sua vida em nosso favor. Esse propósito estava definido. Ele queria que todos ao seu redor estivessem cientes disso. Ele atraiu a atenção do povo em geral, dos governantes, dos sacerdotes, dos anciãos, dos escribas, dos romanos, de todos. E por quê? Porque ele sabia que o acontecimento mais maravilhoso de todos aconteceria dali uma semana. Ele seria entregue. O Filho de Deus estava prestes a morrer por nós, pecadores. Por nós, pecadores. O maior sacrifício de todos, estava para ser oferecido. Irmãos, quando nós pensamos nisso, quando nós lemos isso, quando nós refletimos acerca disso, nós, os crentes no Senhor, nós precisamos lembrar da importância desse evento. Esse evento, ele antecede o que para nós foi o dia mais importante de todos. Para nós, esse evento antecede o dia que foi mais importante de todos, que é quando o Senhor Jesus venceu a morte em nosso favor. Irmãos, não podemos falar só da morte de Cristo, o que já seria uma coisa estrondosa, mas nós precisamos também falar da ressurreição de Cristo, porque se a Bíblia dissesse que Cristo morreu por nós e continuasse morto, ele seria como qualquer outro Deus, concordam comigo? Porque vários dos deuses que estão por aí, que as pessoas adoram, esses deuses estão mortos. Esses santos homens estão mortos. Mas o nosso Deus não, o nosso Deus está vivo. Ele ressuscitou. Então, para nós, é motivo de grande alegria lembrar dessa data, que essa é a data que antecede o grande dia. Essa semana deveria ser uma semana de reflexão, deveria ser uma semana de louvor a Deus. Não só essa semana, mas todos os dias do ano. Mas em especial essa semana que nós chamamos de Semana Santa. Por quê? Por que nós chamamos de Semana Santa? Porque é justamente a semana que antecede o dia mais maravilhoso de todos, que é o dia que o Senhor Jesus se entregou na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Da morte do Senhor Jesus é que precede a nossa esperança. Irmãos, é da morte dele que precede a nossa esperança. Nós precisamos sim nos regozijar no fato de que ele morreu por nós. Ele morreu por nós. Ele morreu pelos nossos pecados. Então, esse é o primeiro fato que nós vimos aqui, o ato público do Senhor Jesus. Ele publicamente está declarando. Se você trouxesse isso para os dias de hoje, ele está assim, batendo no peito e dizendo, eu sou o rei. Eu sou aquele que vocês tanto esperaram. Eu sou o Messias. Eu sou o Filho unigênito de Deus. Eu sou o Cordeiro Pascal. Eu sou aquele que vem para tirar o pecado do mundo. É isso que ele está dizendo. E em segundo lugar, eu quero ver com vocês sobre o poder dele. Sobre o poder dele. De acordo com o texto que lemos, nós vemos o perfeito conhecimento de Jesus acerca de todas as coisas, ok? Acabamos de falar isso. Ele não só sabia da sua vinda,
mas deu as instruções aos seus discípulos, como eu disse, e com riquezas. Então, se nós formos a outros evangelhos, por exemplo, Mateus capítulo 12, 25, nós vemos aqui acerca da presciência de Jesus. Mateus 12, 25, ele diz o seguinte: ele conhecia os pensamentos dos seus inimigos. Ele sabia exatamente o que eles estavam pensando. Então nós vemos aqui o poder de Cristo. Em João 2,25 ele diz assim, também nos relata que ele sabia desde o princípio, veja, João 2,25, ele sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Nada aqui é acidental, irmãos, nada aqui foi acidental. Isso deveria fazer toda a diferença na nossa vida também. Isso deveria nos levar a um arrependimento genuíno dos nossos pecados. Vocês entendem o que eu estou dizendo? O Senhor Jesus, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. E porque Ele sabe tudo o que nós estamos fazendo. Ele tem o pré-conhecimento de tudo. Você pode falar, você pode fazer, você pode tramar, o que quiser dentro de quatro paredes. Mas nada está fora do alcance do nosso Senhor Jesus. Tenham isso em mente. Se em particular nós planejamos, se em particular nós praticamos impiedade, se em particular nós falamos mal, se em particular nós até blasfemamos, porque muitas vezes é isso que fazemos com as nossas vidas. Nós com a boca dizemos uma coisa, né, mas com a vida fazemos outra. Se nós fazemos isso, eu quero te dizer que Jesus está nos observando. Ele está nos observando. Nós podemos durante toda a nossa existência enganar os homens, mas não podemos enganar aquele que tudo vê. Esse não tem como ser enganado. Não há sequer uma palavra, não há sequer um pensamento que venha de nós que Jesus já não saiba. Esse é o poder do Cristo que você serve. Esse é o poder do nosso Deus. O fato de sermos alertados sobre isso, irmãos, deveria nos encorajar a vivermos de maneira digna do Senhor. Irmãos, uma verdade que eu posso garantir a vocês, essa é uma verdade que eu posso garantir a vocês: ninguém, absolutamente ninguém, vai para o inferno sem ser avisado antes. Ninguém vai para o inferno sem ser avisado antes. Os sinais são claros, o Evangelho está aqui, a Bíblia está à nossa disposição. E Filipenses, Paulo escrevendo aos Filipenses nos relata que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Mas ele não está dizendo que todos irão para o céu. Ele está dizendo que o senhorio, eles estão dizendo que o poder do Senhor Jesus vai ser conhecido por todos. Por todos. Todos hão de confessar, todos hão de ajoelhar-se perante o poder do nosso Senhor Jesus. Todos, inclusive os seus inimigos, inclusive aqueles que estão indo a passos largos para o inferno. Então todos. Então uma verdade que eu posso garantir a vocês: ninguém está isento. Conforme o Senhor Jesus então adentra os portões de Jerusalém, aquela multidão ia colocando ali o que tinha de mais precioso, as suas vestes, os ramos. Imagine você, pense naquele tempo, a pobreza que existia ali. Quais eram as posses que essas pessoas tinham? Vestes, animais, talvez uma casa, mas qual era a riqueza, qual era a moeda de troca? Principalmente, animais, plantação, não era isso? Então esses homens, imagina então que eles têm o de melhor que eles têm, eles estão colocando no chão, para que o jumentinho passe por cima, para que o Senhor Jesus passe por cima daquilo. Provavelmente depois eles vão e pegam a sua roupa, põem de volta, a gente não sabe o que aconteceu.
Cada um pegando a sua. Eles não se importaram com a sujeira, não se importaram se o burrinho fez alguma coisa em cima da roupa. Eles simplesmente pegaram de volta. E eles iam clamando ao Senhor Jesus, dizendo: Hosana, bendito é o Rei. Veja, reconhecimento do seu poder, reconhecimento do seu senhorio. Hosana, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Eles reconheceram que aquele era o Rei que haveria de vir. E por quê? Porque Ele mesmo se revelou. Porque Ele mesmo se revelou. Não foi ninguém que revelou a eles. Foi o próprio Senhor Jesus que se revelou a eles. Hosana. Hosana significa salva-nos. Salva-nos agora, nós suplicamos. É isso que o povo está dizendo. Jesus estava declarando: eis que está chegada a hora, onde o justo morrerá pelos injustos, onde aquele que nunca pecou morrerá pelo pecado de muitos. Eis que chega a hora, aquele que era para vir, já veio. E aquele que é para ser entregue aos ímpios, vai ser entregue aos ímpios. Para quê? Para que haja salvação no mundo. O Cordeiro Imaculado será crucificado pelos pecados de muitos. Então, nessa hora, todos olhando para Jesus, e com certeza muitos deles reconheceram realmente quem era Jesus. Mas muitos deles também, provavelmente, estavam indo só com a multidão. Estavam só seguindo o fluxo. Está todo mundo fazendo, vamos fazer também. Está todo mundo seguindo Jesus, vamos seguir também. Parece até 2024. Todo mundo hoje é crente. Todo mundo hoje louva Jesus, cada um do seu jeito, cada um da sua maneira, cada um assim, porque Jesus é isso, Jesus é amor, Jesus é papapá, inclusivo, tudo isso. Então vamos conforme a música toca. Vamos seguir Jesus. E eu digo a vocês que é sim, perfeitamente possível muita gente olhar para Jesus, contemplar Jesus e não saber de fato quem é Jesus. Existe muita gente contemplando a Cristo, louvando a Cristo, dizendo: Hosana, Rei dos reis, Senhor dos senhores, mas não sabe de fato quem é Cristo, porque não conhece nem sua vida, nem sua obra, nem sua morte e nem a sua ressurreição, porque não conhece o Evangelho, porque não conhece o verdadeiro Evangelho. Se conhecesse, não estaria fazendo parte do grupo, do ajuntamento de pessoas. E eu então faço uma pergunta para você que está me ouvindo: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você, pastor? Quem é Jesus para você? Essa pergunta você não tem que responder para mim, você tem que responder para você mesmo. Essa pergunta é entre você e Ele, não é entre você e o pastor. Essa pergunta é entre eu e Ele, não é entre eu e a congregação. Essa pergunta, ela é íntima, é pessoal. Assim como é a salvação, ela é íntima e pessoal. Eu não salvo ninguém, eu não consigo salvar ninguém, assim como você não salva ninguém. Só existe um nome pelo qual os homens podem ser salvos, e esse nome é Jesus Cristo. Amém. Só Ele pode salvar, porque foi Ele quem venceu a morte, foi Ele quem morreu pelos nossos pecados, e foi Ele quem ressuscitou. O nosso Deus está vivo, o nosso Deus está vivo. E eu volto a fazer a pergunta: quem é Jesus para você? E agora, por último, eu gostaria de falar sobre o exemplo dele. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele entra na cidade santa, montado num jumentinho. Aqui, mais uma vez, nós podemos identificar essa junção de poder e humildade do Senhor Jesus. O Todo-Poderoso, aquele que veio para salvar o mundo, entra na cidade humilde, montado, num jumentinho. Aqui ele dá para nós uma demonstração de que ele foi 100% homem e 100% Deus. Ele dá uma demonstração da sua divindade e ele dá uma demonstração da sua humanidade. E eu já vou explicar. Aquele que algumas vezes ele experimentou fome,
Vou repetir, aquele que algumas vezes experimentou fome, é o mesmo que teve poder para alimentar mais de 5.000 pessoas, com 5 pães e 2 peixes. É o mesmo. É o mesmo. Aquele que por muitas vezes se sentiu exausto e fraco, ele curou doentes e enfermos. Ele curou lepra, ele curou cegueira, ele curou surdez. Ele curou aleijados. Aquele mesmo que foi tentado pelo diabo, tinha também todo o poder para expulsar demônios. Aquele que tinha poder de ressuscitar, foi o mesmo que se entregou para ser morto, por causa de nós. Aquele que tinha poder de descer da cruz, se quisesse, escolheu ficar nela, para que nós pudéssemos ter vida. Esse é o Jesus que eu estou falando. Esse é o Jesus que eu estou falando. O propósito é que possamos ver em Cristo o seu poder divino, mas também a sua experiência humana. E por quê? Porque de um lado nós podemos nos alegrar no fato de que Ele é todo-poderoso e venceu a morte em nosso favor. Mas por outro lado nós sabemos que aquele que é todo-poderoso passou pelas mesmas dificuldades que nós passamos. Então quando Ele diz, é possível? Sim, é possível. Porque Ele passou por essas coisas. Então quando Ele diz, aguenta mais um pouco, aguenta mais um pouco. Quando Ele diz, não desista ainda, não desista ainda. Não desista ainda, aguenta mais um pouco. Não foi Ele mesmo que disse? Vocês aí, não se preocupem. Não se preocupem com nada dessas coisas. Não se preocupe com o que vestir, não se preocupe com o que comer, não se preocupe com nada dessas coisas. Olha lá os pássaros, olha os lírios do campo. Eles precisam trabalhar para ter essas coisas? Quanto mais vocês, que são amados do meu Pai. Nós nos preocupamos tanto com muito, irmãos. Nós nos preocupamos com muita coisa. Quando a palavra de Deus nos diz que quando nós colocamos os nossos fardos perante os pés do Senhor Jesus, esse fardo para nós se torna leve, porque é Ele quem os carrega. Simplesmente por esses motivos, nós podemos também refutar aqueles que dizem que se somos crentes no Senhor Jesus e continuamos pobres, é porque estamos em pecado. Se é crente no Senhor Jesus, continua pobre? Coitado do Senhor, pastor Kleber. Coitado. É porque estamos pobres. É porque estamos em pecado, desculpe. Essa é uma teologia da prosperidade. Essa é uma teologia que promete o que a Bíblia não promete. É uma teologia que promete o que Cristo nunca prometeu. Quem foi que falou? Quem foi que falou? Quem foi que falou? Onde está na Bíblia? Mostra para mim onde está na Bíblia. Mostra para mim onde está na Bíblia que se você vier para Cristo, você vai prosperar em todas as áreas da sua vida, dessa maneira que eles colocam. Onde está na Bíblia? Mostra para mim na Bíblia. Quem foi que falou que se você vier para Cristo, você vai ser rico? Quem foi que falou que se você vier para Cristo, acabou os seus problemas? Isso aí é a Bíblia dos Tabajara. Lembra das organizações Tabajara? Seus problemas se acabaram-se. Né? Não era assim que eles falavam? Isso aí é a Bíblia Tabajara, isso aí é teologia Tabajara. Tabajara, para quem não sabe, é falso. Por quê? Era exatamente essa brincadeira que eles faziam na época. Eles pegavam uma coisa que era original, falsificavam, davam um outro nome, inventavam um novo estilo e davam para o povo. É exatamente isso. Essa é uma teologia falsa. É um ensino falso, é um ensino mentiroso que não tem nada a ver com o Cristo das Escrituras. Não tem nada a ver com o Cristo das Escrituras. Nós vemos aqui a sua humildade. Nós vemos aqui o seu poder, aquele que venceu o mundo, aquele que venceu a morte, humilde, e toda a sua vida ele foi humilde. Então, crente, vamos aprender a ser humilde. Vamos aprender a ser humilde. Brinquei hoje, né, com o Marcos, nosso amigo, pastor. Não. Ô, gente, falei dele hoje.
Lá de Portugal. Ele que brincava. O fulano fala que é tão humilde que devia chamar 2 humilde. Pastor Robson. Pastor Robson falava, o fulano brinca que é tão humilde que tinha que chamar 2 humilde. Ele tinha humildade da humildade. Aliás, ele tinha, como é que chama? Ele tinha orgulho da humildade dele mesmo, isso. É assim, mas não é desse aí que eu estou falando, não é dessa humildade que eu estou falando, não. Estou falando de ser humilde de verdade. Estou falando de ser humilde de verdade. Simplesmente, irmãos, nós não podemos olhar com esses olhos, nós não podemos enxergar dessa maneira. Não, o que nós precisamos é continuar sendo fiéis, porque Ele é fiel a nós. Ele é fiel a nós. O Senhor, muitas vezes não teve o que comer, onde dormir, mas ainda assim Ele é o Rei dos Reis. Mas isso também não quer dizer que nós devemos ter os nossos olhos nas riquezas desse mundo. Não pode ser rico, mas também não pode ser pobre. Não estou falando isso. Não é isso que eu estou dizendo. Isso não quer dizer que nós devemos ter então os olhos só na riqueza, porque porque a humildade não é assim. Não é isso que eu estou dizendo. Porque quando nós fazemos isso, nós esquecemos de Deus, nós esquecemos das coisas de Deus. Um dia eu estava lembrando de alguém, falando com a Adriana, lembrando de alguém que durante alguns anos serviu com a gente na igreja e morava até uma certa distância daqui e falava assim, olha, e vinha todo domingo, estava aqui todo domingo, fiel e tudo mais, e servindo, e um dia falou assim, olha, eu preciso comprar um carro, porque quando eu comprar um carro as coisas vão melhorar demais. Se Deus me abençoar de comprar um carro, eu vou conseguir vir para a igreja, eu vou conseguir servir melhor. Comprou o carro, nunca mais apareceu na igreja. Comprou o carro, nunca mais apareceu na igreja. Porque não tinha mais tempo, porque agora tem carro, tem que viajar, tem que ir para o parque, tem que ir para a praia, tem que ser para onde, nunca mais apareceu na igreja. Que bênção que é essa, que se tornou uma maldição, porque se tirou da igreja, se tirou da presença de Deus. Então, assim, nós precisamos tomar cuidado com essas coisas, porque nós pedimos, e às vezes até acontece. E muitas vezes eu creio que Deus nos dá para testar a nossa fé. Né? Você é fiel? Você é fiel mesmo, né? Tá bom, então vamos ver até quando você é fiel. Porque você diz com a boca cheia que é fiel, você bate no peito e diz que é fiel, em todas as coisas. Vamos ver se você é fiel mesmo. E aí nós mostramos quem realmente nós somos. Nós devemos sim esperar com alegria a segunda vinda do nosso Senhor. Esse é o motivo da nossa alegria. Sem jamais nos esquecer que aquele que não tinha erro nenhum, aquele que não tinha ouro, aquele que não tinha prata, Ele nos deu tudo, Ele nos deu a vida eterna. Lembra-se do sermão do domingo passado, o coxo pedindo esmola na porta do templo, e Pedro vira para ele, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, eu tenho Jesus Cristo. É no poder dele, no nome dele, levanta e anda. Esse homem se levantou. Alguém perguntou, o que é coxo, pastor? Coxo é aleijado, gente. Coxo é aleijado. Então nós devemos sim esperar a segunda vinda, sem jamais nos esquecer que aquele que não tinha ouro e nem prata, tem poder para nos dar muito mais do que aquilo que pedimos ou imaginamos. Irmãos, com essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, Ele estava certificando para todos qual era o propósito da sua vinda e quem realmente Ele era. E hoje, ao lembrarmos, ou ao aprendermos, se você nunca ouviu isso, acerca disso, existe a necessidade de uma reflexão. Nós precisamos refletir sobre esse assunto. Aquelas pessoas de 2000 anos e mais um pouquinho atrás, aquelas pessoas não sabiam, ou elas não entendiam, ou elas não acreditavam no que estava acontecendo. Mas nós hoje, nós sabemos, nós entendemos, e muitos de nós cremos no que aconteceu. E não somente ali, mas também uma semana depois. Quando o nosso Senhor foi entregue, foi crucificado e morto. Mas graças a Deus, ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Então, eu quero lembrar a vocês o que diz em Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2. Portanto, Hebreus 12,
versos 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida proposta para nós, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz ao desprezar a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Esse é o nosso Jesus. Irmãos, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que foi proposta para nós. Que corrida é essa? É essa corrida, exatamente essa que você está correndo agora. Essa é a corrida. E que possamos estar com os olhos fitos nele. E agora eu quero te fazer outra pergunta. O que é que tem te atrapalhado? O que tem te atrapalhado de correr essa corrida? O que tem tirado nossos olhos de Cristo? O que tem nos desviado? O que tem desviado a nossa atenção do Senhor? Qual é o pecado que ainda tem nos envolvido, que nós precisamos deixar de uma vez por todas? E pecado tem nome, nomeie o seu. Ah, Senhor, me perdoe pelos meus pecados. Sim, verdade. Mas pecado tem nome, nomeie esse pecado e peça para que o Senhor te liberte desse. Porque é esse que você não fala, esse que é o pior. É esse que você não tem coragem nem de falar, esse é que é o pior. Esse é o que você precisa deixar. Muitas daquelas pessoas que gritaram Hosana, 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 foram também as que gritaram crucificam, crucificam, crucificam. Só uma semana depois. Aliás, menos de uma semana depois. Os mesmos que gritaram Hosana, gritaram crucificam. E não é exatamente assim que nós fazemos muitas vezes? Nós viemos aqui e gritamos Hosana, e na segunda-feira, crucificam. Hosana! Crucificam. Como? Como? Quando nós não vivemos, agimos da maneira que devemos. Por causa da morte de Cristo é que temos vida, amém? Por causa da morte de Cristo é que temos vida. Sem ela nós estaríamos completamente perdidos e longe de Deus. Que nós possamos, em nome de Jesus, nos regozijar acima de tudo no fato de que Ele morreu por nós. Ele morreu por nós, mas Ele ressuscitou e prometeu que um dia vai voltar em glória para buscar a sua igreja. Irmãos, Ele vai voltar em glória para buscar a sua igreja. E essa sim, essa vai ser uma vinda diferente. Não será numa manjedoura, não será montado no jumentinho, mas em glória, vindo dos céus. Essa não vai precisar de ninguém para anunciar, não vai precisar de ninguém para relatar. Por quê? Porque todos verão a glória do Senhor. Todos verão. E dessa vez, também não haverá necessidade de sacrifício, porque tudo já foi consumado na cruz do Calvário. Tudo já foi consumado. Ele mesmo disse, antes de dar o seu último suspiro, ele disse, está consumado. Está consumado. E dessa vez, ele virá para buscar os seus. Ele virá para buscar os seus. Você é dele? Amém. Você é dele? Amém. Ele vai te buscar. Ele vai te buscar. Ele vai me buscar. Ele vai me buscar. E esses que ele vai buscar, desfrutarão então da sua presença para sempre. Onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, sabe, dor no ciático, dor de garganta, dor no ombro, cabeça. Tem que usar óculos, porque não enxerga, aí usa óculos para longe, para perto, para meio, essas coisas. Não tem, acabou. Acabou. Não tem mais. Teremos corpos transformados. Corpos transformados. Desfrutaremos do nosso Senhor para todo sempre. Apocalipse 22:7 diz, eis que venho em breve, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. E Apocalipse 22:20, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que possamos esperar com entusiasmo
com amor, com afinco na obra que Ele tem nos chamado, nessa caminhada proposta que Ele nos deu. Enquanto Ele não vem, o nosso papel é ensinar, é proclamar a sua palavra. E quando eu digo isso, eu não estou falando só de palavra que sai da nossa boca, mas também através das nossas atitudes, das nossas ações. Porque os evangelhos, a palavra do Senhor nos ensina não só a falar, nos ensina a viver. Esse aqui não é só um manual de um livro, esse aqui é um manual de vida. Esse aqui é um manual de vida. Então, tudo que eu preciso está aqui. E o que não está aqui é porque não me foi revelado e porque não é para ser revelado. Então, não marque dia, horário, não faça isso. Porque nós não sabemos. Já está aí, está um burburinho aí, que dia 8 de abril, já ouviram falar? Dia 8 de abril vai ter um eclipse solar nos Estados Unidos. E porque uma linha que cruza com a outra, que não sei o quê, que dá o dia que corresponde ao dia que os magos viram a estrela no céu, apontando para Jesus, e depois uma outra que também faz uma profecia. Então eles estão marcando o dia que dia 8 de abril o Senhor Jesus vai voltar. Então, se você crê nisso, corre atrás do prejuízo. Corre atrás do prejuízo, senão você vai ficar para trás. Tem pouco tempo, tem 2 semanas aí para você se arrepender. Agora, brincadeiras à parte, irmãos. A Bíblia não fala acerca disso. Mas a Bíblia fala, seja prudente, vigie, ore. Seja como aquelas virgens, que ficaram ali com as suas lamparinas acesas. O Senhor Jesus diz, fique atento, porque o ladrão vai chegar a qualquer hora e vai levar e você não vai estar atento. Assim será a segunda vinda do Filho do Homem, ele diz. Fique atento, esteja preparado, esteja pronto, a tempo e fora de tempo. Então, irmãos, eu te encorajo, em nome de Jesus, a pensar, quem é Jesus para você? Quem é Cristo para você? Qual é o pecado que tem nos envolvido? O que é que tem nos tirado da presença do Senhor? O que é que tem nos afastado dEle? Eu te encorajo, peça perdão, hoje, agora, não é amanhã, no café da manhã, é hoje, agora, não é nem na hora que você for dormir, é hoje, agora, peça perdão. Se volte para Cristo, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Vamos orar primeiro, vamos levantar e vamos orar, e vamos cantar o último hino. Pai Santo, mais uma vez, em nome de Jesus, nós oramos agradecidos ao Senhor pela cruz do Calvário. Obrigado pelo domingo de Ramos, obrigado pelo domingo de Páscoa, porque naquele dia de domingo de Ramos o Senhor proclamou, eis que estou às portas, eis que eu me revelo a vocês, o Filho unigênito de Deus, aquele que viria para tirar o pecado do mundo, chegou. Eu estou aqui, e eu vou me entregar por vocês, e eu vou morrer por vocês, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei, voltarei para o Pai, e um dia hei de buscar a minha igreja. Senhor, nós te louvamos por isso, nós te louvamos porque nós somos chamados a tua igreja, nós somos chamados o teu povo, aqueles que creem no Senhor, aqueles que sabem dessas coisas, mas que não só sabem por conhecimento, sabem por conhecimento e pela fé. Porque o Senhor mesmo se revelou a nós um dia, o Senhor mesmo nos chamou, e o Senhor mesmo, a tua palavra diz que o Senhor nos chama pelo nome, a tua palavra diz que o Senhor tem o nosso nome escrito no livro da vida, e nós te louvamos por isso. E Senhor, nós estamos aqui aguardando, ansiosamente, a sua segunda vinda. Nos ajude, Senhor Deus, a pensarmos nisso todos os dias. E que o seu nome seja glorificado em tudo que fizermos. No nome santo do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém.